meu Pai querido. Dia 25 de dezembro de 2016. Nós estamos aqui para glorificar o seu nome neste dia. O último domingo, este é o último domingo de 2016. E nós temos a honra, o prazer de nos reunirmos para adorar o seu nome, engrandecer o Senhor. É uma oportunidade única, porque nós não temos mais o ontem, não temos amanhã, só temos hoje. É o último domingo deste ano. Estar no templo é um presente para nós. É muito bom te cultuar, te adorar, exaltar o seu nome. É muito bom quando o seu povo se reúne para dizer que só o Senhor é Deus. Muito obrigada. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros. Passa do teu sangue sobre nós. Passa do teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, sobre toda a reunião. Manifesta aqui com poder. Vem ao nosso encontro e opera grandemente nos corações. Eu não sei o que acontece em cada coração, mas sei que o Senhor é poderoso para suprir, para falar, para revelar, para se manifestar, para dar a resposta que cada um está buscando, para preencher o vazio. O Senhor pode fazer tudo, tudo vem do Senhor. Se o Senhor não fizer, quem vai fazer? Se nós não encontrarmos tudo o que nós precisamos no Senhor, não vamos encontrar em nenhum outro lugar. Só o Senhor tem o poder de nos abençoar, suprir, renovar. O Senhor tem o poder de fazer todas as coisas. Sou muito grata pela oportunidade de estar aqui. Glorifico o seu nome. Peço perdão das nossas falhas e erros. Que o Senhor passe do teu sangue sobre nós, sobre todo o ministério, todo o nosso povo. Eu desfaço todas as obras do mal no nome de Jesus e peço a cobertura do teu sangue sobre nós e uma reunião extraordinária, que todos saiam edificados, abençoados, renovados, que uma grande transformação aconteça na vida de cada um, que essa pessoa possa sair daqui renovada, que ela possa ver a sua glória, receber aquilo que ela precisa para o coração dela. Muito obrigada por tudo. Nós chamamos muito, entregamos essa reunião de ação de graças. Nós queremos agradecer por todo esse ano, por tudo que o Senhor fez por nós e por tudo que ainda vai fazer. Nós chamamos muito, Jesus. Muito obrigada por tudo. Seja conosco. Amém? Amém, amém. O título da nossa mensagem é Eternidade. Orando ao Senhor, no último domingo de 2016, num culto de ação de graças, onde nós queremos engrandecer o nome do Senhor por todo o bem que Ele tem nos feito. Nós precisamos lembrar que Jesus veio e está voltando. E a maneira como nós vivemos aqui determina onde e como vamos passar a eternidade. Onde? Se no céu ou no inferno. E como? Às vezes o crente, ele não pensa que a forma como ele está vivendo, ele pode até ser salvo. Mas, quando ele passar pelo julgamento de recompensa, eu acredito que no final das contas, os crentes são os que mais vão se surpreender. No final de tudo, acredito que os crentes vão se surpreender mais do que os incrédulos. Porque eu creio que muitos não pensam na eternidade. A
Apesar de dizerem que sim, não. Vivem como se só existisse isso aqui, só hoje. Não tem uma visão da eternidade. E é necessário que nós tenhamos uma visão contínua da eternidade. Você não pode pegar as promessas de Deus apenas para hoje. Você precisa ter um olhar mais profundo. Um ponto de vista eterno. E eu creio que não é bem assim. Às vezes eu me preocupo porque, por exemplo, a medida do sucesso não é baseada na eternidade. Se nós tivéssemos João Batista aqui, Elias, por exemplo, para os padrões do mundo, eles não seriam bem-sucedidos. Mas eles foram muito bem-sucedidos na época deles. Mas para os padrões do mundo, não. Então, às vezes, a nossa visão do andar com Deus é aqui, o aqui e agora, é uma coisa muito rasa, estreita. Mas você precisa ser motivado pela eternidade todos os dias. Porque esse tempo que nós vivemos aqui, ainda que você viva muito, terminou o fim. Todos nós vamos para algum lugar. E se eu não estiver todos os dias perseguindo algo maior, eu estou dizendo todos os dias, eu vou me firmar apenas nisso aqui, no aqui e agora, e não vou viver diferente do que o mundo vive. A visão do mundo é aqui, é agora. Você vê que as pessoas, elas se preparam para casar, para formar, para se aposentar, mas elas não se preparam para a eternidade. Elas não se preparam para a eternidade, elas não têm um olhar para o eterno. Vamos ler Apocalipse 21, eu quero ler todos esses versículos. Para falar, eu quero mostrar a cidade santa, onde os salvos vão morar. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido, que é a igreja. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Diga comigo: vencedor. O vencedor herdará tudo isso. E eu serei seu Deus. E ele será o meu filho. Mas os covardes, e Deus não nos deu um espírito de covardia. Tem vários tipos de covardias.
Mas a pior delas é quando você não é capaz de assumir o Senhor, você nega, você não é capaz de ir contra a sua carne, você não é capaz de assumir o Senhor diante das pessoas porque elas vão dizer alguma coisa. Quando você tem medo de perder alguma coisa nesse mundo, sendo que a Bíblia deixa claro que se você perder a sua vida aqui, você vai ganhar. Os incrédulos. Você sabia que, e eu vou mostrar daqui a pouco, é triste, mas a verdade é que, quando nós falamos de um ateu devoto, é aquele que acredita na mente dele que Deus não existe. Mas talvez, lá no fundo, quando se fala da morte, existe um ponto de interrogação. Eu posso contar a história de um sujeito que ele era ateu, até agredia as pessoas, rasgava a Bíblia. E como ele era bem-sucedido, financeiramente, ele achava que o dinheiro era um Deus e fim. Até que um dia, todo o dinheiro dele não pôde comprar a saúde. Ele foi tomado por uma enfermidade e foi dada a ele 24 horas de vida. E ele tinha 2 amigos cristãos que tentavam falar alguma coisa, mas ele era uma pessoa irredutível. Mas ali naquele momento, o coração dele, ele percebia que algo lá dentro estava dizendo, você vai para casa. Mas ele começou, lá dentro dele, era como que, eu acho que para onde eu vou, eu não quero ir. E ele, naquele momento, ele sumiu e ele começou a descer. Descer, 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 e foi até as profundezas do inferno. E quanto mais ele ia descendo, não tinha fim. Ele ouvia gritos, e aquilo era um desespero, foi dando um desespero nele. E aí ele voltou, de repente, ele novamente, ele continuou descendo, até que ele gritou, agora eu sei que existe um Deus, e que existe eternidade. E ele voltou, chamou um desses amigos, e o amigo falou de Jesus, ele queria saber mais, e ele disse, só que os médicos disseram que eu não vou viver. Ele disse, o amigo cristão disse, não só Jesus morreu para te salvar, como para te curar, e você vai ser curado. E ele foi curado mesmo, e saiu de lá para servir o Senhor, porque agora ele viu que existia um inferno. Uma outra situação foi a esposa de um pastor, ela sofreu um aneurisma cerebral. Eu estive com ela, fomos até, de alguma forma, amigas, assim, por um período em que ela esteve na cidade. E ela viveu uma experiência assim. Ela foi desenganada também. E no leito do hospital, ela viveu essa situação em que ela começou a descer, e ela via aquele fogo, e ela ouvia gritos, e ela ouviu uma voz. Ela não chegou a viver a experiência tão profunda do outro, mas foi uma experiência forte. Ela disse que ela ouviu uma voz. As pequenas coisas levam para este lugar. E eu tenho uma experiência pessoal. Eu já contei uma delas, e uma é muito interessante. Eu tinha sido ensinada que, muito nova na fé, eu tinha 1 ano de fé, de que tudo que está relacionado a Deus é muito branco. E um dia eu acordei e tinha um anjo gigante no pé da minha cama. E eu olhei aquele anjo, e eu, dentro de mim, comecei a me alegrar e disse, olha, eu sempre sonhei ver um anjo,
Mas, de repente, eu vi que na ponta da asa dele estava encardido um pequeno pedaço, era pequeno, mas estava um branco amarelado. E eu olhei de novo e disse: você não é um anjo. E quando eu falei: você não é um anjo, se transformou numa imagem horrível, horrível. Eu disse: saia, em nome de Jesus, e aquele mal saiu. Foi um pequeno pedaço da asa. Quase que não dava para eu ver, mas de repente, e ali o Senhor disse: as vestes precisam ser brancas, totalmente brancas. Ele estava me ensinando algo. Uns 3 ou 4 anos depois, já de fé, um dia eu estava orando na madrugada, e eu fui tomada numa visão. Um anjo veio, e eu fui levada. E eu vi eu vivi tudo aquilo, era real. Então eu fui tirada, era como se o meu espírito tivesse sido tirado do corpo, e eu saí da casa, e fui levada bem no alto. Ele me levava, voava numa velocidade muito grande, e depois ele começou a descer. E o lugar onde ele desceu era um lugar escuro, feio, e tinha um portão. E era muito feio. E eu comecei a ter um medo. E eu ouvi o anjo dizer para mim: não, você não precisa ter medo. Eu estou com você. E eu fiquei ali agarrada com aquela sensação estranha. E ele disse para mim: esse é o inferno. Eu quero que você entre aí comigo para ver. Eu já contei isso à igreja há alguns anos aí. Acho que aqui em São Paulo não tinha contado ainda. No interior eu contei. E eu fui até perto do portão. Ele começou a abrir. E eu tive uma sensação dentro de mim. Eu falei: não, eu não quero entrar. Ele disse: eu vou com você. Eu disse: não, eu não quero entrar. E eu disse bem forte, eu disse: não, eu não quero entrar. Ele disse: ok. Ele me levou de volta, e eu voltei. Todo aquele processo de eu ser tirada, como se eu tivesse sido tirada do corpo, a velocidade em que ele voava, que ele levava, eu sentia uma segurança muito grande, mas quando eu estava diante do inferno, e eu vi os portões, e eles começaram a abrir, a sensação era pavorosa. Eu tive aquela sensação pavorosa. E aí eu entendi. Era mais uma vez Deus me dizendo: o inferno existe, Cléo. Porque eu precisava pregar, e eu preciso pregar com muita força sobre o inferno. Jesus, se você verificar, ele falou mais do inferno do que do céu. Jesus falou mais do inferno do que do céu. Porque o inferno é real. Eu sei que eu estive lá. Eu não quis entrar. Mas eu vi que ele existe. Está entendendo? Ele existe. Às vezes as pessoas, elas... Lá dentro... Será mesmo? Por isso que eu contei a história do ateu. Porque no coração, às vezes há cristãos que, apesar de dizerem que creem, e eles creem mesmo, eu creio, lá no fundo, eles não mostram que eles creem. Porque eles vivem como se só existisse isso aqui. Como se não existisse nada mais do que isso. Pegam todas as promessas para o aqui e agora, e não tem esse olhar para a eternidade.
Os incrédulos são todos os que ignoram que a eternidade existe. O céu existe e o inferno existe. E tem muito cristão incrédulo. Por isso que eu falo que os cristãos vão se surpreender mais. Porque tem muito cristão que está vivendo como se... Não, tudo bem, no final das contas, eu vou para o céu. Deixa eu dizer uma coisa para você. Em Singapura, quando uma pessoa entra, tem um cartão em que está todas as instruções antes de você entrar no país. E lá está registrado, muito bem, que se você portar qualquer tipo de droga, a pena é a morte, e morte de forca. A pessoa que foi para a Holanda, ela pode consumir maconha tranquilamente. Então imagina um garoto jovem, uma moça, que saiu da Holanda, fumando maconha. Na Holanda pode. Ele passou uma temporada em Amsterdã e botou para quebrar. Agora eu quero ir para Singapura. Ele entra e ignora o cartão e todas as instruções. Ele é pego com maconha. Ele vai para o corredor da morte. E eles não retrocedem lá. Aí no dia do julgamento, o juiz diz, morte de forca, você está condenado. Não, mas espera aí. Eu vim da Holanda, lá eu posso. Você não está de onde você veio. Aqui não é o lugar de onde você veio. Lá pode, aqui não pode. Lá pode, aqui não pode. Eles não retrocedem. Ele vai morrer? Porque ele ignorou. Ele ignorou as instruções. Ouviu isso? Ele ignorou. Na Holanda pode. Nem em Singapura não. Na China, eles dão um tiro na cabeça e ainda manda a conta para a família. A família ainda tem que pagar o custo daquele assassinato. Que não é tratado como assassinato. É o julgamento, pena de morte. Por quê? Você passou por cima, você quebrou nossas leis. Mas o lugar, eu venho de um lugar que pode, mas aqui não pode. Se você ignora todas as instruções, o que no mundo pode, no céu não pode. O que para o mundo é normal, para o céu não é. E daqui a pouco eu vou ler para você. Sabe quem vai nos julgar? A palavra nos julga, está escrito. Às vezes algumas pessoas, vai ter o julgamento dos incrédulos, dos santos, dos anjos, das nações. E o que Deus vai falar em cada julgamento? O que Ele já falou. Tem pessoas que acham que lá naquele dia, o Senhor vai falar alguma coisa diferente daquilo que Ele já falou. Não, Ele não vai falar nada diferente. Ele vai falar o que Ele já falou e que em cada reunião, seja nessa igreja ou numa outra igreja que prega a palavra, você já ouviu. No final, é a palavra que vai nos julgar. É a palavra que nos julga. Então, se eu sou incrédulo, incrédula, ao que diz a palavra, eu posso perder a minha salvação. E algumas pessoas acham que Deus vai relevar. Não. Em Singapura eles não retrocedem, na China eles não retrocedem.
Deus não vai retroceder no julgamento. Você vai ser julgado pelo que está escrito. Incrédulos, os depravados, os assassinos. E não é só quem tira a vida de uma pessoa, mas também aquele que odeia. Os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, e nós falamos bastante. Se tem algo que é como pecado de feitiçaria, que é devastador, é a rebelião. Idolatrar, porque tem vários tipos de idolatria. Por exemplo, a avareza é idolatria, iniquidade, arrogância, autopiedade, avareza. E aí, tudo que ocupa o lugar, está no lugar de Deus é idolatria, e por aí vai. E todos os mentirosos. Não é uma mentirinha, é mentira. Quando não é verdade, é mentira. O lugar deles será o lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças. Você sabe que o lago de fogo é para onde quem está já no inferno hoje, por exemplo, vai ser ressuscitado. Eu preguei sobre isso num domingo inteiro. Para passar pelo julgamento. Ele vai sair de um lugar e for para um outro pior. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse: venha, eu mostrarei a você a noiva, a esposa do Cordeiro, que é a igreja. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como a de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal, onde os santos vão morar. Tinha um grande e alto muro com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos. E neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento, largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara, tinha 2.200 quilômetros de comprimento, largura e altura. Eram iguais ao comprimento, assim a cidade santa. Ele mediu um muro e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. O muro era feito de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda a sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto com esmeralda, o 7º de crisólito, o 8º de berilo, o 9º de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º em jacinto e o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol, nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Agora vamos juntos nela. Jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles
cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Diga comigo: Deus é eterno. Portanto, tudo o que Ele diz é eterno. Você não consegue entender a eternidade pela sua mente. Você só vai entender pelo Espírito. Se nós começarmos a argumentar sobre a eternidade, e Deus, de onde veio Deus, quem o gerou, se nós começarmos a falar sobre isso com a sua mente, racionalizando, você não entende nada. Mas a Bíblia diz que a eternidade foi colocada dentro de nós, a capacidade de entender. Também quando se fala da graça, e quarta-feira eu falei bastante sobre isso, a graça, alguns dão a graça eu estou na graça, então a misericórdia de Deus vai me acompanhar, independente de qualquer coisa, eu serei salvo e pronto. Não. Você é justificado pela graça através da fé, mas santificado não. Justificado sim, santificado não. A santificação demanda escolhas e decisões diárias. Todos os dias. Você tem que fazer escolhas. E a graça, que é o favor imerecido de Deus, é a capacitação de Deus para fazermos coisas que, de forma natural, nós não conseguiríamos. E significa que a graça é exatamente para isso. Para você conseguir fazer coisas, abrir mão de coisas, superar, negar, passar por coisas que você não passaria sem ela. A graça te dá essa condição, ela te dá condições de passar por coisas, de negar coisas, que de nenhuma outra maneira você conseguiria. Nós temos graça para vencer a carne, para vencer o mundo, para vencer o diabo. Nós temos poder sobre o diabo. Nós temos. Quando eu recebo Jesus, é pela graça, é um favor imerecido. Então, eu sou salvo pela graça através da fé, eu criei nele, e então recebo, não é por merecimento. Tanto é que a pessoa mais terrível da face da terra, que matou pessoas, violentou, ele recebe Jesus e imediatamente ele é feito justo. Não lembra do malfeitor da cruz? Hoje mesmo você vai estar comigo. Porque ele creu. Só que dali ele não saía. Mas se ele tivesse tido a chance de descer da cruz, ele teria que renunciar coisas todos os dias. Porque a justificação é pela graça através da fé, mas a santificação não. A santificação demanda escolhas diárias, decisões diárias. Negar a si mesmo. Rejeitar o que acabamos de ler, o que é impuro, o que é profano, o que é imoral. Eu não posso viver com a minha cabeça apenas aqui no hoje. Pegar as promessas de Deus para viver o hoje. Eu preciso ter em mente a eternidade continuamente. Eu quis ler para você sobre a cidade santa, porque é para lá que os santos irão. É lá na cidade santa que os santos vão passar a eternidade. É lá. E eu disse que a maneira como você vive determina, que eu vivo, determina onde vamos passar, se no céu ou no inferno. E depois como, porque você pode achar que vai chegar no céu e vai ter toda a recompensa do mundo e não ter nada. E a Bíblia fala sobre isso, e eu já li sobre isso, que vai fazer diferença sim. Se você chegar lá e perguntar, mas espera aí, eu fiz tantas coisas lá na terra, Senhor. E quando os livros forem abertos, Ele vai mostrar as motivações, as intenções, as coisas que você possivelmente deixou passar.
Qual a intenção? Com que intenção você fez aquilo? Isso determina se você vai ter recompensa daquilo ou não. No Salmo 90, 17 diz assim: esteja sobre nós a bondade do nosso soberano, consolida para nós a obra de nossas mãos, consolida, pode ver que ele repete, é um salmo de Moisés. Ele repete, consolida a obra de nossas mãos. Que significa aqui na Bíblia Viva, o que o Senhor nosso Deus, nos favoreça, nos dê sucesso, que Ele conceda permanência a tudo que fazemos. Tudo que nós estamos fazendo, que possa permanecer, não apenas nesta vida, mas na vida eterna. Aqui no 12 diz, ensina-nos a contar os nossos dias, e a reconhecer quão poucos são. Agora, a parte que me interessa demais, essa aqui, fale comigo, nos ajuda a gastá-los como devemos. Moisés estava preocupado com isso. Eu preciso gastar a minha vida com aquilo que funciona. Ei, nós precisamos viver uma vida que realmente tem valor, que vale a pena. Uma vida que conta. E se você estiver vivendo apenas para isso aqui, ela não vai contar. Existe muito mais do que isso aqui. Muito mais. Como você está gastando a sua vida? Ensina-nos a contar os nossos dias e a reconhecer quão poucos são. Nos ajuda a gastá-los como devemos. Como é que você está gastando o tempo que você tem? A vida que você tem. Como que você está usando essa vida? É uma vida que conta? Você está gastando bem? Você vive como se não tivesse amanhã? Ou a sua mente está o tempo inteiro? Tem eternidade. E mais do que querer as promessas para esta vida, que eu vou vivê-las se eu crer e se eu obedecer a Deus, existe eternidade. E eu não posso viver como se a eternidade não existisse. No Salmo 92 diz assim: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade em eternidade tu és. Deus é eterno, tudo que Ele fala é eterno. Tudo que Deus disse é eterno. E aí a pergunta é, você tem edificado a sua vida sobre a palavra de Deus? Você tem edificado a sua vida sobre aquilo que é eterno, que é a palavra de Deus? Provérbios 19:8. Quem obtém sabedoria ama a si mesmo. Quem acalenta o entendimento prospera. Tudo está sustentado pela sua palavra. Tudo. O que é sabedoria? É fazer escolhas corretas. Se você faz as escolhas à luz da palavra de Deus, se todas as suas escolhas são feitas baseadas na palavra de Deus, você se ama, você ama a si mesmo. E muitos, sabendo disso, não estão construindo suas vidas na palavra, estão construindo em cima de coisas diferentes. Agora, preste atenção, se você constrói a sua vida em cima de um alicerce falho, você está espere para falhar, você vai falhar, sua vida vai falhar. Você tem construído a sua vida em cima do quê? Que alicerce? Em cima da palavra ou em cima da visão mundana, de alguma ideia, filosofia, ideias várias por aí? Você tem construído a sua vida em cima do quê? Em cima do quê? Porque aqui, ó, vamos para Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo é entendimento.
Se você não constrói a sua vida baseada na sabedoria, que é temendo a Deus, é um alicerce falho. Então espere para falhar. Você vai falhar, a sua vida vai falhar e vai dar errada. Todas as pessoas que constroem a vida em cima de um alicerce falho, que não é a palavra de Deus, falham. Fracassam. Se decepcionam. Se frustram. Pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida se prolongará. Aqui, ó. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo entendimento. Pois por meu intermédio, está falando pela sabedoria os seus dias serão multiplicados, pela sabedoria que vem do temor do Senhor. Se você teme a Deus, você é sábio. Então, os seus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu, quem vai ganhar com isso é você. Se você fizer boas escolhas, e essas escolhas têm que ser baseadas no temor a Deus, esse alicerce tem que ser a palavra, você vai ganhar com isso, o benefício é seu, você ganha, você, não é quem está do teu lado, você. Agora, se você for um zombador, o zombador é aquele que passa por cima de tudo que a palavra fala. Ele é tratado de zombador. Ele escarnece, ele zomba. Ah, não, mas eu não zombo. Você fala de zombador, você já vê aquela pessoa que está fazendo piadas estúpidas? Não, na palavra de Deus é aquele que passa por cima daquilo que está escrito. Sofrerá as consequências. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Você ser um tolo, um estúpido, um insensato, é pura exibição de derrota, sedução e ignorância. É ignorar, é rejeitar o entendimento. Sentada à porta, está falando da insensatez, da sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam por ali seguindo o seu caminho. Ao que a insensatez, a tolice, a estupidez diz? Venham todos vocês inexperientes. Venham todos vocês. Aos que não têm bom senso, ela diz. A água roubada é doce, o pão que come escondido é saboroso. Quer dizer, dá um jeitinho errado ali, fazer coisas ocultas ali. Tudo que é contrário à palavra. Tudo bem. A água roubada é doce. O pão que se come escondido é saboroso. Você vê que é tão terrível isso que o diabo faz? Você já viu a frase? Doce como o pecado. É engraçado que o mundo, o diabo faz isso, ele bota as coisas de Deus como uma coisa tediosa, chata, boba. E tudo que é relacionado ao diabo é charmoso, é sedutor, é gostoso. Pode ver, eles fazem filmes do diabo, o diabo é sempre um cara que veste Armani, e chiquérrimo, e inteligente, rico. Entendeu? Está rodeado de mulheres lindas. Isso direto. Não sei quantos filmes do capeta, o capeta é sempre assim. E é a venda da imagem de que o inferno não é tão ruim. De que é doce como o pecado. Então, a visão que o mundo vende vai entrando, você não percebe, mas vai entrando, até na cabeça dos crentes. Porque, presta atenção, eu não me surpreendo e nem vou ficar triste quando um incrédulo mente, engana, vai lá e faz trapaças, e é imoral. É a natureza dele. Eu não posso ficar triste com essa pessoa, ela não teme a Deus, ela não recebeu a palavra. O incômodo, o terrível, é quando o crente faz isso. A surpresa e a tristeza não é com o ímpio. A tristeza, por exemplo, para uma pessoa como eu que prego o evangelho, é quando eu vejo o crente mentindo, enganando, acusando, julgando, caluniando, atacando, fazendo negócios ilícitos, agindo com imoralidade.
É chocante quando um crente que conhece a palavra, que recebe a palavra, que já ouviu não sei quantas vezes sobre a eternidade. Peraí, então ele não acredita na eternidade? Então ele é um incrédulo que não vai herdar o céu, mas sim o lago de fogo e enxofre? Ele não crê. Porque se ele realmente cresce, ele não faria isso. Por isso eu disse que, de alguma maneira, há ateus, cristãos ateus. Porque ele diz que crê, mas na prática ele não crê. Ele não crê. Tanto que ele passa por cima. Eu não fico nem um pouquinho chocada quando alguém diz, nossa, ai, estou tão triste, o mundo está... O mundo jaz no maligno. Você vê um ímpio fazendo coisas ímpias, de ímpio vem coisas ímpias. Chocante é quando alguém que se diz de Deus é capaz de fazer coisas terríveis. Isso é chocante. A água roubada é doce, o pão que se come escondido é saboroso, é o que a insensatez diz. Mas, olha aqui, ó. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Sabe de quem que ele está falando aqui? Do inferno e do lago de fogo e enxofre. Eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos. Esse tipo de gente vai para lá. A eternidade vai ser no lugar dos mortos eternos, onde há choro e ranger de dentes. Jesus falou mais do inferno do que do céu. E você sabe por que Jesus falou mais do inferno do que do céu? Porque há mais possibilidade de você ir para o inferno. Porque a sedução desse mundo, o engano desse mundo é muito grande. Você tem que estar realmente disposto a viver de uma forma diferente. E se submeter a Deus radicalmente. No Salmo 37, 18, diz, o Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre, a eternidade, para o íntegro. No 37, na Bíblia Viva, diz, de dia em dia o Senhor observa as boas obras feitas por homens piedosos e lhes dá recompensas, diga recompensas. Eternas. Em Eclesiastes 3:11 diz, ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Eu disse a você que Deus colocou isso em nós. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus faz, porque você não vai entender pela sua mente, você só pode entender no seu coração, através do Espírito. Mas foi colocado em nós. Jó 36:26 diz, como Deus é grande, ultrapassa o nosso entendimento, não há como calcular os anos da sua existência. E isso é para nos mostrar que, da mesma maneira que Deus é eterno, tudo que Ele fala é eterno, e Ele vai dar a todos que creem nele, uma vida eterna de glória. Mas para todos que têm rejeitado a verdade, uma vida eterna de sofrimento absurdo. O tolo em seu coração diz, Deus não existe? Deus não existe. E você sabe que quando você vai mais profundo nesse salmo, você pensa, é um ateu? Não, ele disse no seu coração. Então, esse é o tipo de gente que muitas vezes, o ímpio também pode dizer, na sua mente, Deus não existe. Mas não são poucas as pessoas que, mesmo depois de dizerem que creem em Deus, eu já vi dizendo, eu não sei se Deus existe, porque elas estão vivendo determinadas situações, e elas, ao invés de se agarrarem à palavra, elas agem como tolas. E elas permitem que o diabo lance setas dentro delas, de tal maneira que elas são capazes de duvidar da existência de Deus no seu próprio coração.
A mesma pessoa que um dia creu, é a mesma pessoa que agora duvida. Então ela não creu realmente. Porque quando você realmente crê, quando aquilo entra, explode dentro de você, é revelado dentro de você. Podem arrancar seu coração, mas não tiram isso de você. Não é um problema, não é ameaça de morte, não é a forca, não é a guilhotina, não é negue esse Jesus, senão você vai morrer. Não, eu morro, mas não nego Jesus. Eu sei que Ele existe. Eu sei que Ele existe. Em João 12, 47 e 48, diz assim: se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não julgo. Pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz, vamos juntos agora, há um juiz. Para quem me rejeita. De novo, há um juiz. Para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. Bem forte agora, a própria palavra que proferi, o condenará no último dia. Que é o que eu estou dizendo. Deus é eterno e tudo que Ele falou é eterno. Ele não vai mudar. No final das contas, ninguém vai ouvir uma coisa diferente. Sabe, Senhor, quando os livros forem abertos, não, eu quero que o Senhor me entenda, sabe? Por que isso? Não. É como o juiz de Singapura, ou da China, ou tem outros países também, mas espera aí, eu vim da Holanda lá e eu posso fumar maconha tranquilamente. Aqui não é o lugar de onde você veio. Lá você pode, aqui você não pode. Você quebrou a nossa lei. E quando você quebra uma lei, algo vai dar errado. A gente sabe disso. Quando você quebra uma lei espiritual, uma lei formulada, criada por Deus, algo vai dar errado na sua vida. Quando algo está caminhando mal, não dá certo, significa que uma lei foi quebrada. Muitas pessoas vão para o inferno porque estão quebrando leis. Muitos cristãos vão para o inferno porque estão quebrando leis. No mundo pode. No reino de Deus não pode. A eternidade é real. E você precisa ser motivado pela eternidade. Guiado pela eternidade. Movido pela eternidade. Você precisa ser motivado pela eternidade. A sua mente precisa, o seu espírito, o seu coração precisa estar voltados para a eternidade. Você precisa estar voltado para a eternidade. Você não pode viver como se a eternidade, como se não existisse eternidade. A eternidade é real. E nós seremos julgados pela palavra. No final das contas, é o que o Senhor já disse. Então, isso é tão sério, que isso faz com que você e eu tenhamos a responsabilidade de examinar as Escrituras. Nós precisamos saber se eu serei julgada pela palavra que está aqui. Eu preciso saber o que está escrito. Eu serei julgada por esta palavra. Então, eu preciso saber o que está escrito, porque é a palavra que me julga. A própria palavra que proferiu condenará no último dia. Você quebrou a palavra, você quebrou as leis. Mas, Senhor, eu achei, o Senhor é misericordioso. O Senhor é misericordioso. Mas quando você quebra as leis conscientemente, você não conserta. Você simplesmente está escolhendo ir contra o que Deus falou. E se você está escolhendo o caminho do inferno, Deus defenderá o seu desejo de escolha até o fim. Deus não vai impedir uma pessoa de ir para o inferno.
Bicho, ninguém escolhe para o inferno. Ah, sim, escolhe. Todos os dias eu vejo pessoas conscientemente passando por cima de palavras sérias, da palavra de Deus que é séria, de mensagens que são poderosas, imutáveis, e elas estão passando por cima. Se elas realmente acreditassem na eternidade, como a palavra de Deus ensina, será que elas agiriam assim? E se elas estão ouvindo, elas estão sendo ensinadas, mas você não é o que você é ensinado, você é o que você crê. A coisa tem que entrar aqui, você precisa levar a sério. Ah, bispa, mas então não entrou, então você precisa fazer entrar. Porque a eternidade é real. Eternidade é real. Seja no céu, seja no inferno. E eu vou dizer uma coisa. Como há países que não retrocedem nas suas leis, nem com o presidente da nação daquela pessoa, intercedendo por ela, eles não retrocedem. O que está escrito é eterno, Deus não pode retroceder, porque Ele não passa por cima da sua palavra. O que Ele fez passa, o que Ele falou não passa. Então, o que está escrito é eterno. O que nos julga é a palavra. Eu vou ler na Viva, 1 Coríntios 9, 24 a 27. Em uma corrida, todo mundo corre, mas apenas uma pessoa recebe o primeiro prêmio. Então, execute sua corrida para ganhar. Para vencer o combate, deve negar muitas coisas que o impedem de fazer o seu melhor. Para vencer o combate, deve negar muitas coisas que o impedem de fazer o melhor. Você já percebeu que a Bíblia nos compara com soldado, com um atleta olímpico? Como é que alguém pode achar que ele não tem que fazer nada? Ele creu em Jesus, pronto, e acabou. E daí não precisa fazer mais nada. Qualquer soldado, uma pessoa para ser um soldado, um policial, ele precisa de treinamento. Uma pessoa não se torna um campeão olímpico se ele não passar por um treinamento rigoroso. A santificação é esse treinamento, todos os dias. É como um treinamento para a santidade. Não é para ser um bom soldado, ou um bom policial, ou um atleta que persegue a medalha de ouro, mas alguém que persegue a cidade santa, a eternidade, e viver de forma gloriosa lá. Para vencer o combate, deve negar muitas coisas que o impedem de fazer o seu melhor. Um atleta passa por tudo isso para ganhar uma fita azul ou uma taça de prata, mas nós fazemos isso por uma recompensa celestial que nunca desaparece. Então, eu corro direto para a meta com propósito em cada passo. Paulo estava dizendo, eu corro direto para a meta com propósito. Eu corro com propósito a cada passo. Então, diga, com propósito a cada passo. Eu luto para ganhar. Eu não sou apenas sombra, nem estou brincando. Essa corrida, você não corre contra ninguém, você corre contra si mesmo. Paulo está deixando bem claro, você não corre contra alguém, você corre contra si mesmo. É uma corrida contra si mesmo. Quando nós lemos na NVI, ele diz, eu não luto como quem esmurra o ar e vive sem propósito. Eu tenho um propósito a cada passo que eu dou. Cada passo que eu dou, eu sei que é uma escolha. E num dia eu dou muitos passos, então eu faço muitas escolhas sem sequer perceber.
Você corre contra si mesmo. A eternidade é real. Jesus Cristo é o Senhor e Ele está vindo nos buscar. Mas nenhum de nós temos certeza se nós vamos ver o arrebatamento, porque Deus pode nos chamar antes. E se Ele nos chamar antes? Você está pronto para se encontrar com Jesus? Os anjos virão buscar a sua alma? Eu me lembro de uma mulher muito... Ela era espiritual. Na verdade, ela realizava muitas coisas para o reino. Eu era ainda menina e eu ouvi essa história. A minha mãe a conhecia. E ela ficou doente. E faltava alguma... Ela percebeu que Deus tinha colocado ela naquela situação. Ela realizava muitas coisas para o reino. E ela ficou acamada, de repente, e não sarava. Muitas pessoas oraram por ela, ela orou. E um dia ela olhou e ela conseguiu ver, ela viu 2 demônios. E ela perguntou, o que é isso, Senhor? E ela ouviu dentro dela aquela voz: eles estão esperando para levar a sua alma. E aí, ela disse, mas Senhor, eu te servi uma vida inteira, eu fui uma obreira fiel e etc. Ela conduziu um grupo grande de mulheres. Esses detalhes eu não sei. Eu sei que Deus começou a mostrar a ela. Dentre algumas coisas, ela era extremamente arrogante, orgulhosa e muito crítica das pessoas. Como ela fazia parte de um grupo grande de mulheres, numa igreja tradicional, voltada para usos e costumes, ela criticava muito as mulheres. Por exemplo, uma das coisas que ela entendeu e ela teve que pedir perdão foi a própria esposa do pastor, que tinha na igreja em que ela estava, não podia usar o cabelo curto. A esposa do pastor tinha um cabelo mais curto. E ela falava, ela julgava a mulher do pastor. E ela tinha se enganado, porque ela tinha, e mais, o Senhor disse a ela que por tudo que ela havia feito, ela não tinha recompensa. E ela tinha trabalhado bastante, mas o Senhor disse, você trabalhou para si mesma, você não trabalhou para mim. Você edificou um ministério para você, não o meu ministério. E ali naquela cama, ela se arrependeu. E aí, enquanto o Senhor preservou a vida dela, até ela acertar todas as questões e mudar o que estava dentro. Mas não a curou. E por fim, pessoas que estavam junto com ela disseram que ela viu. Agora eu estou pronta, eu estou vendo 2 anjos que vêm me buscar. O mundo espiritual é real. Você não vai entender todas essas histórias que eu contei hoje com a sua mente. Você precisa de fé e entender no seu coração, no seu espírito. O mundo espiritual é real. E não é porque eu digo que sou cristã e que estou fazendo muitas coisas que os anjos virão buscar a minha alma ou eu vou ouvir a trombeta soar. Eu não sei como você tem vivido. Cada um de nós temos que analisar isso muito bem. E decidir fazer as escolhas certas em Deus. Porque Jesus está voltando. E a eternidade é real. E você precisa começar a viver pela eternidade. Eu não estou dizendo que não, nós temos uma vida aqui, etc. Nós ainda estamos na terra. Mas você não pode viver como se fosse só isso. Você tem que ter em mente sempre a eternidade todos os dias da sua vida. Coloque-se em pé, por gentileza.
com seu propósito, os seus olhos fechados. Eu comecei dizendo: a maneira como vivemos aqui determina onde e como vamos passar a eternidade. Muitos têm pegado as promessas de Deus somente para viver o hoje, ao invés de olhar para elas do ponto de vista eterno. Lembre-se, a medida do sucesso baseada na eternidade. Algumas pessoas não eram bem-sucedidas por padrões do mundo, como João Batista e Elias, mas foram homens muito bem-sucedidos. Deus é eterno. Mais uma vez, diga comigo: Deus é eterno. Portanto, tudo o que Ele diz é eterno. Isso. Não abra os seus olhos. Muitos não estão edificando a vida sobre aquilo que é eterno, que é a palavra de Deus. Tudo está sustentado pela palavra. Mesmo assim, muitos não estão construindo suas vidas em cima de coisas, em cima do que é eterno. Infelizmente, estão construindo suas vidas em cima de coisas diferentes que Ele falou. Eu quero que você lembre que se você está construindo sua vida numa fundação falha, está se preparando para falhar. Hoje você aprendeu, já sabemos o que será falado no dia do julgamento. Será o que Ele já falou. Ele disse: eu não julgo, mas as palavras que já falei. O que nos julga é a palavra. Motivado pela eternidade. Você precisa saber o que Ele falou, porque nós seremos julgados pelo que Ele falou. Quando nós estivermos diante do tribunal de Cristo, Ele não vai ignorar as suas leis, a sua palavra. Somos advertidos diversas vezes a guardar a palavra com diligência. Diga diligência. Diga comigo: as decisões que serão tomadas no tribunal de Cristo são eternas. Isso. As decisões tomadas no tribunal de Cristo nunca serão mudadas. Nunca. Por isso eu não posso arriscar. Não consertar o que é necessário hoje, agora. Muitos crentes não estão preparados, prontos para a eternidade. Diga comigo: muitos crentes não estão prontos para a eternidade. Então nós precisamos estar. A recompensa ou a perda vão durar para sempre. Diga: eu serei movido pela eternidade. Motivado pela eternidade. A eternidade vai estar dentro de mim. Em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, eu oro para que esta palavra esteja transformando vidas. Eu oro para que neste domingo de Natal, a palavra esteja transformando radicalmente. Que a palavra tenha entrado de tal forma que ninguém mais possa arrancar. Que tenha explodido dentro dela. Que ninguém possa arrancar o que foi colocado dentro dela. Que ela decida: eu serei motivada pela eternidade, motivado pela eternidade. A eternidade vai me motivar. Em nome de Jesus. Eu não vou viver como se fosse só isso aqui. Eu preciso ter algo maior dentro de mim acontecendo. Passa do teu sangue sobre todos, Senhor. E que neste domingo de Natal, essa palavra esteja revolucionando a vida dessa pessoa. E ela saia daqui com a eternidade na mente, no espírito, no coração. A eternidade dentro dela. E que daqui em diante ela seja totalmente guiada e motivada pela eternidade o tempo todo. Em nome de Jesus. Neste momento eu quero agradecer ao Senhor demais por esse domingo.
Eu agradeço ao Senhor, meu Deus, por tudo que o Senhor fez durante todo esse ano. Eu agradeço por todas as vitórias que o Senhor nos deu durante todo esse ano. Eu rendo graças junto com o teu povo agora ao Senhor, e nós declaramos que o Senhor é bom. Muito obrigada, obrigada por tudo, obrigada pela vida, pela salvação, obrigada por tudo que o Senhor tem feito, obrigada porque até aqui nos sustentou, obrigada porque tem nos sustentado, obrigada por estar nos sustentando, obrigada, nós chamamos. Neste domingo de Natal, nós rendemos graças ao Senhor e agradecemos pela vida, pela salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade de te cultuar e de te adorar. Também, junto com todos, eu apresento o propósito da mudança. Senhor, eu consagro esse propósito mais uma vez ao Senhor, e eu entrego ao Senhor agora, pedindo que o Senhor surpreenda vidas com grandes respostas, com milagres agora. Eu peço que o Senhor surpreenda com as respostas, porque eu sei que o Senhor é um Deus surpreendente, um Deus que age na última hora, um Deus que não desampara. Ó meu Deus, surpreenda cada um, materializa os sonhos, os desejos, os projetos, os livramentos de cada pessoa. Eu entrego tudo nas tuas mãos e peço, meu Deus, todos os livramentos, todas as respostas, todos os milagres. Que cada um seja imensamente abençoado com a resposta que veio buscar. Eu determino a resposta para essa pessoa agora. E que ela seja fortalecida na fé, dominada pelo seu espírito, o espírito da sua palavra, que nos leva além. Pela palavra que ouviu hoje. Que ela seja totalmente dominada pela eternidade. Eu abençoo o teu povo. Glorifico o teu nome. Agradeço por essa reunião. Agradeço por cada vida que aqui está. Agradeço por todas as coisas boas que tem feito por nós. Diga isso a Deus. Aproveite esse momento e diga isso a Ele. Senhor, eu quero te agradecer. Eu quero te glorificar do fundo da minha alma. Eu quero agradecer ao Senhor de todo o meu coração. Eu quero agradecer porque o Senhor nos trouxe até aqui. Porque o Senhor tem nos sustentado. Eu quero agradecer ao Senhor porque me salvou. Porque eu não tenho vivido enganado. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida. Eu agradeço ao Senhor porque tem cuidado de mim. Obrigada. Diga, eu agradeço por tudo que o Senhor já fez e está fazendo. Eu entrego esse propósito nas tuas mãos, crendo que o Senhor tem cuidado de tudo e vai continuar cuidando. Muito obrigada por tudo. E a partir de hoje, eu serei motivado, movido pela eternidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém.